Amanhã, 15 de março, é celebrado o Dia Mundial do Consumidor. A data é atribuída a um discurso que o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, teria feito em 15 de março de 1962, no qual defendeu que todo consumidor tem direito à segurança, à informação, à escolha e ao direito de ser ouvido. No Brasil, o dia ganha um significado especial, já que foi em 11 de março de 1991 que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor. Apesar de o comércio ter se apropriado deste dia para oferecer descontos e promoções com foco em vendas, a data foi criada para lembrar quais são os direitos de quem adquire um produto ou serviço. E a gente debate mais esse assunto, conversando agora com o especialista em direito do consumidor, advogado Felipe Vieira, mais uma vez conosco aqui no Issa Bahia. Sempre um prazer recebê-lo, Felipe. Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia a todos os ouvintes. Um bate-papo aqui é necessariamente um bate-papo com muitos amigos. A gente sabe que toda manhã tem muito ouvinte que acompanha aqui a Tarde FM, o Issa Bahia, então é realmente algo que toca a todos os consumidores, né? Usando aí a frase do John Kennedy. Exatamente, e é sempre bom a gente tocar nesse assunto porque isso nos interessa a todos, afinal de contas, quem é que não é consumidor aqui, não é? E eu enumerei alguns temas, Felipe, que penso eu são diretamente relacionados aos direitos do consumidor e muitas vezes provocam dúvidas. Por exemplo, responsabilidade das plataformas digitais. A gente tem visto aí um crescimento cada vez maior do comércio eletrônico, com as plataformas digitais, enfim, oferecendo tudo que a gente pode imaginar. Como é que elas podem ser responsabilizadas por práticas abusivas de fornecedores que atuam em seus espaços virtuais? Olha, Jefferson, é bem interessante a gente tratar desse tema porque as plataformas virtuais se tornaram quase as antigas praças de comércio. Antes você saía da sua casa, se dirigia até um determinado local, uma determinada praça. Algumas cidades no interior circunvizinhas aqui de Salvador, inclusive, são famosas por ter, né, o comércio específico de determinados gêneros e produtos. E agora você não sai mais de casa, você viaja, você navega pela internet e vai até aquele determinado estabelecimento que, por sua vez, passa a estar dentro de uma plataforma digital. Nesse caso, a plataforma digital, ela traz consigo a legítima expectativa que o consumidor coloca ao preferir uma plataforma que seja conhecida, que seja renomada, que tenha um prestígio no mercado, e esse prestígio dá ao consumidor a sensação de confiança, tal qual dá aquele fornecedor, aquele lojista, aquele pequeno empreendedor a sensação de que vai ter o seu produto, o seu serviço divulgado a uma massa, a uma gama maior de consumidores, a um leque maior de pessoas que vão poder comprar. Então, tanto quem compra quanto quem coloca para vender confiam nessa determinada plataforma, e a gente sabe que já existe diversas delas, inclusive Jeff Bezos, né, um dos homens mais ricos do mundo, é inclusive dono de uma dessas plataformas. Então, se ela tem participação no negócio, tanto do consumidor, por dar esse prestígio, quanto do fornecedor, por dar essa divulgação, sim, ela, a plataforma, também tem responsabilidade para com as duas partes. Propaganda, publicidade enganosa também, Felipe, por exemplo, que é muito comum, não é? Qual seria o papel do Estado na fiscalização, no combate à publicidade enganosa, especialmente nas redes sociais, na internet também, onde muitas vezes as informações são difíceis de serem averiguadas, né? A gente tem o que a gente chama de fake news, que seria aquela notícia falsa ou aquela notícia questionável, mas a gente tem também a propaganda fake ou a publicidade fake, que é aquele convite para o consumo de um determinado produto, de um determinado serviço que está sendo anunciado, que via de regra vem lá com um preço muito fora da realidade do mercado, parecendo que aquela é a última oferta, última oportunidade, somente hoje, verifique através do e-mail, ou até plataformas que a gente falava agora há pouco, que só dão esse desconto através do aplicativo. E é de tal forma utilizado, Jefferson, Ernesto e queridos ouvintes, que você vai no supermercado e para ter acesso a uma determinada promoção, às vezes, você tem que entrar no aplicativo,
daquele mercado, Exatamente. ativar aquela promoção para então ter acesso ao produto, ao preço menor, reduzido, com desconto, enfim. Isso, se a informação não for completa, esse é a grande beleza na discussão da publicidade enganosa. O simples fato da informação não estar completa, está faltando um pedaço, um ponto-chave, por si só já caracteriza a enganosidade. Que aí vem a dona de casa, seu José, dona Maria, João, Antônia, vai no mercado e diz, mas eu pensei que eu ia ter acesso, eu pensei. Quando ele fala esse eu pensei, nós do direito entendemos. Criou-se a legítima expectativa de que haveria o acesso a tal ou qual publicidade. Então, quando você não tem esse controle, os estabelecimentos, as empresas, os prestadores de serviço têm a responsabilidade sobre que tipo de informação chega até o seu até o seu consumidor. E um detalhe, Ernesto, você que sempre fica atento muito às decisões judiciais, tribunais superiores, um dos bancos, eu vou declinar o nome aqui pelo fato do processo ainda estar em julgamento, um dos bancos que emite boletos no nosso dia a dia, ele foi obrigado a restituir o valor pago por um consumidor que recebeu um boleto falso, com a marca, com a insígnia, com todos os itens ali aparentemente de segurança de que aquele era um boleto legítimo. O dinheiro foi para, vamos botar aqui naquelas famosas ilhas, né, que paraísos fiscais, sumiu e o consumidor ficou ali a ver navios tendo a sensação, tendo o comprovante que o pagamento foi feito. Então, por um boleto falso que não foi gerado, um banco já foi responsabilizado. Então, realmente quem paga, compra pela internet, vai pagar num boleto, num cartão e tudo. Então, a gente tem a solidariedade, que é um dos detalhes da defesa do consumidor. Eu, comprador, eu não sei se o erro foi da loja, eu não sei se o erro foi do banco, eu não sei se foi um código. O código de barra, quem lê é o leitor ótico, não sou nem eu, nem sei o que está escrito ali. Então, essa fragilidade do consumidor veio à lei, que a gente já tem aí 34 anos, vai completar em setembro, comemorando já agora dia 15, a lei do consumidor protegendo e dando essa gama para restabelecer o equilíbrio na relação de consumo, tirando a fragilidade da população e dando força a elementos e instrumentos para que ele, então, possa lutar contra os fornecedores ou essas práticas daí. Felipe, essa legislação que está fazendo quantos anos? O código vai fazer 34 agora no 11 de setembro. Anos. Quase a minha idade. Pois, isso não significa dizer que, perante as relações de consumo, como se estabelecem hoje, sempre com a mediação tecnológica, às vezes com um fornecedor que a gente não sabe em que lugar do mundo está, ou se existe de fato. Não está na hora de uma atualização tecnológica aí do Código de Defesa do Consumidor para nos proteger desse tipo de situação? E essa atualização tecnológica está a caminho. No ano de 2022, eu tive a participação no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, um colegiado que foi montado no âmbito do Ministério da Justiça, e a gente criou o novo decreto-SAC. O SAC se liga, recebe atendimento. Naquele momento, nós inserimos alguns termos, alguns dispositivos na nova legislação, então foi o novo decreto-SAC, para aceitar esse tipo de tecnologia. Quando você quer a solução através daqueles menus, né, que eles chamam de URA, o termo específico deles, aperte 1 para determinado setor, aperte 2 para isso. Só que às vezes o consumidor não reconhece qual é o problema dele, não reconhece qual é o setor para o qual ele vai direcionar, e você fica ali ligando diversas vezes, sem contudo ter acesso a um atendimento humano. Então a tecnologia é bem-vinda. A gente tem aqui o site para você ouvinte aí que quiser já resolver seu problema sem precisar ir a uma unidade de defesa do consumidor. O site www.consumidor, porque todos nós, né, somos consumidores, .gov, pelo fato de ser um órgão oficial do governo, .br. Então, de novo, www.consumidor.gov.br. Uma ferramenta tecnológica em que você, consumidor, pode estar aí no ônibus, abrir o celular ou no trabalho, desde que não atrapalhe a rotina. Abre ali o site, olha, presta a sua reclamação. Então é o canal da tecnologia, seja pelo chatbot, que é esses sistemas de comunicação automática, seja pelos atendimentos do SAC, que já há uma nova mudança para incluir mais empresas na obrigatoriedade, seja pelo site que é feito essa reclamação. Então, se todas as compras acontecem no meio virtual, que lá também tenha, como foi criado em 2004, o site
do consumidor.gov.br. Então, aonde acontecer, vai ter a proteção do consumidor. Felipe, e a efetividade para a solução desses problemas, esses que envolvem plataformas digitais, tem ocorrido? Porque eu me lembro quando as plataformas ainda eram novidade, as vendas online, e que provocavam muitas dúvidas. Acho que a própria justiça se sentia ainda de calça curta nesse contexto, porque não previa, Você vê, essas tecnologias surgiram de uma forma muito rápida, modificando totalmente a nossa relação de consumo que existia até então. Hoje você coloca e deixa bem claro que o Código de Defesa do Consumidor já prevê, situações em que envolvem plataformas digitais, essas vendas online, mas a efetividade da solução dos problemas envolvendo essas plataformas tem sido satisfatória? A gente tem tido bons índices de resultados. Se a gente pegar o boletim SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, é um sistema que é gerenciado pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, os termos são por vezes parecidos. Então eu tenho um sistema informatizado que é gerido pela Secretaria Nacional, e essa Secretaria Nacional traz os dados todos computados. E o que é mais impressionante de ver é que a gente olha às vezes para a justiça e diz, poxa, a justiça está abarrotada, a justiça tem muito processo. No caso dos processos que tocam especificamente à defesa do consumidor, na apuração do Conselho Nacional de Justiça, ele fez o apanhado do último ano de 2022, eu digo porque o de 2023 vai ser ainda divulgado nesse ano, 2024. Então, na última apuração, que foi do ano 2024, havia 3.758.000 ações de defesa do consumidor. A gente pega esse número que por si só parece ser grande, Ernesto. Mas se eu trouxer a grande maioria das pessoas buscando primeiro aos PROCONs, a essa plataforma do consumidor.gov, 85% dos problemas são resolvidos. E muita gente enfrenta dificuldade para ter acesso à justiça também, não? Para resolver esses conflitos de consumo. Que medidas que você acha que poderiam ser tomadas para tornar esse processo mais acessível, mais eficiente? Eu acho que o diálogo, a mediação, a conversa é sempre o melhor caminho. Nisso não adianta estimular o ajuizamento de ações, porque a gente volta a dizer que os números que apresentamos da Justiça representam aí só 15% das reclamações que não são resolvidas em PROCONs e órgãos de defesa do consumidor vão para o judiciário. Então, ao invés de olhar, e aqui é uma proposta, um convite ao reflexo que eu faço a todos os ouvintes, que eu sei da qualidade que a gente tem aqui na Tarde FM, entre juristas, advogados, juízes, fornecedores, antes de a gente olhar para o fim, que é o processo que está acontecendo, vamos olhar para o começo, do nascedouro desse problema. Vamos ter centrais de atendimento que sejam mais resolutivas. Esse poder de solução para uma pessoa que não recebeu um boleto, para uma pessoa que pagou o boleto em duplicidade, para uma pessoa que teve uma compra não reconhecida. Gente, esse é um problema eminentemente simples, que poderia ser resolvido no primeiro atendimento. E a pergunta que fica é, por que ele... Primeiro, já houve o erro do fornecedor em não dar o que deveria ser de direito. Segundo, a central de atendimento dele, o saque daquela empresa, não funciona, não é efetivo. A pessoa precisa ir para um PROCON, para um site do consumidor.gov, buscar ajuda do órgão público. Não é satisfeito porque a empresa tem aquela postura renitente de não reconhecer o erro e, ainda que reconheça, não quer pagar o direito do consumidor, não quer restituir ou quer tentar algum bem bolado que seja vantagem para ela e não para a satisfação do direito. Aí a pessoa ainda precisa ir para a justiça. Então, note que eu falei rapidamente aqui 5 etapas que acontecem pelo simples fato de que, na origem, o problema não é resolvido como poderia ser. Então, dar uma efetividade aos canais de atendimento, que ora é o que se busca, inclusive, com o novo decreto SAC, que está já em discussão, depois de tão pouco tempo, 2022 para 2024, esse índice que você traz, Jefferson, da efetividade, vai ser o grande balizador para a gente saber se aquela empresa está bem ou se está mal no mercado. Ernesto levantou a bola perguntando se o Código de Defesa do Consumidor não precisa ser atualizado, não é? Eu queria insistir nesse caminho, porque a gente vê um avanço do comércio eletrônico cada vez maior. É necessário uma regulação mais rígida para proteger os direitos dos consumidores? Não está muito fácil, emendando aqui a pergunta, não é muito fácil aplicar um golpe no consumidor
por essas plataformas? A gente tem, inclusive, um projeto de lei, que é o projeto de lei 281, note, do ano de 2012. Projeto de lei, está no Senado, PLS, o projeto de lei no Senado, 281 do ano de 2012, que pretende regular o comércio eletrônico. Mas já ficou caduco. 12 anos de um 12 projeto que está lá na Casa do Congresso, na Casa Alta, no caso, no Senado, e que ainda não se chegou a uma conclusão sobre essa melhoria. Aí você vê pessoas que, durante a pandemia, precisaram ser bancarizadas, porque muita gente não tinha conta em banco, mas para receber os auxílios, emergencial, reticências e todos, precisaram ser inseridos no sistema bancário. Criou-se aplicativos de uma forma muito rápida para atender a demanda, porque a pessoa não conseguia atendimento nos bancos, diminuir as filas, as reclamações comuns de todos os consumidores. E em terceiro ponto, ainda vem o aspecto de que, por mais que eu esteja inserido no sistema, eu não fui instruído corretamente. Então, sim, a legislação precisa ser atualizada, esse projeto de lei no Senado precisa ser efetivado, ser votado, trazido a regra na atualização do Código de Defesa do Consumidor, mas o comportamento dos personagens, dos participantes da relação de consumo, esse comportamento precisa ser mais conclusivo, mais resolutivo, mais efetivo, porque quando você leva um processo para a justiça, ao custo do consumidor, ao custo do tempo, porque aquele direito não foi satisfeito no início, você demora 2, 3 anos aí para poder ter um tempo que a justiça necessita, você vai trazer para os juízes a ocupação com um problema que na origem, de novo, era para ter sido simples, ter sido resolvido lá, e eu estou ocupando o judiciário com um problema que poderia ser resolvido. E o pior, Ernesto, às vezes só para dar uma informação, às vezes só para confirmar o fato de uma cobrança, de uma compra não reconhecida, de algo abusivo, de uma conduta. Faça a meia-culpa. Admita dessa forma, o consumidor ele não busca uma satisfação pessoal, é a reparação do que já foi violado. Então ele não está buscando algo mais, ele está buscando só a reparação do que originariamente deveria ter sido feito pelos fornecedores. Eu fico aqui imaginando essa atualização da legislação que defende os direitos do consumidor vai ter que ser constante, né? Porque eu não sou futurista, mas fico imaginando. A gente vai ter novidades tecnológicas cada vez mais. Na verdade, agora com esse advento da inteligência artificial, nem sei como é que vai ser a relação de consumo com a inteligência artificial ali, metendo o bedelho no meio, né? Não, isso já existe. A gente tem o Marco Civil da Internet, foi o primeiro que pedia a neutralidade da rede. Foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados, porque hoje a gente tem muitos dados, mas poucas informações. Quantas vezes você foi na farmácia, Ernesto, que lhe pediram o seu CPF para poder dar acesso a um desconto? Peraí, para ter acesso ao desconto, você não precisaria CPF. Ou aquele determinado cadastro lhe dá acesso ou não. Só que a partir disso, a pessoa que digo, a pessoa jurídica, a empresa, a farmácia, o fornecedor, sabe quais remédios você pega, com que frequência você pega. Com isso, ele já estipula que tipo de comorbidade ou doença você tem. De repente, a gente está conversando sobre um determinado assunto aqui, você começa a receber também publicidades nas redes sociais sobre aquele determinado ponto, sobre aquele determinado aspecto. Então, quando você tem a inteligência artificial, que a gente já traz lá desde o Marco Civil da Internet, que deveria ser neutro, a gente coloca essa neutralidade em xeque no momento em que o meu consumo é o tempo todo direcionado. Bom, eu quero fazer uma publicidade para pessoas que sejam negras, que tenham cabelo trançado, que tenha a residência na região do Largo do Tanque, para que eu possa, então, fazer a publicidade do meu pequeno comércio. Sob medida. Sob medida. Tal qual eu posso querer consumidores caucasianos entre 30 e 50 anos, que têm o hábito de viajar com regularidade. Então, as empresas hoje, na soma de todos esses dados, que é o que eu digo, a gente tem dados, eles têm informação. Esses dados ordenados de uma forma enfileirada conseguem traçar o perfil daquele consumidor. E aí ele faz a publicidade. Fora quando há o comércio sem a nossa autorização desses informações dados a nosso respeito. Né? Isso. Perfeito. Então, a gente costuma dizer, tem uma frase muito célebre no direito digital, nesse universo, que diz o seguinte: quando você não está consumindo a mercadoria, mas está percebendo alguma prestação de serviço e tudo, às vezes a mercadoria está sendo você. Acesse e ganhe 10% de desconto. Vou dar um outro exemplo aqui também de inteligência artificial, Jefferson.
Aquele joguinho o despertar para isso começou com aquele joguinho antigo, Pokémon, que a pessoa saía caçando Pokémon por ali. Os personagens lá, Pronto, né? hoje já tem, não, tire a medida da sua casa com o seu celular, eu vou filmar, ele tem uma noção de perspectiva, o algoritmo, isso e aquilo vai tirar toda a medida de sua casa, você não precisa mais de um esquadro, de uma régua, de uma trena. Só que naquele momento você está fazendo isso com a câmera. Ao fazer isso com a câmera, você já filmou todo o seu apartamento, já filmou toda a sua casa. E tá ali, a imagem vai ser mandada para o banco de dados. Precisa, o que é que ficaria já bem na sabe sua qual é o casa. seu perfil, quantas televisões você tem, se a geladeira é nova ou velha. Aí você começa a receber um bocado de Como informação sobre aspirador aquilo. de pó robô. Exatamente. Ele não aspira só pó, ele está aspirando informação o tempo inteiro. Medição, Rapaz. diâmetro, e ele começa a ter uma noção de qual é o tamanho do seu apartamento. Ele junta com a informação de um outro fornecedor, já sabe se você tem filho ou não. Vai dizer o que você precisa. Vai começar a lhe direcionar. Não é bom você comprar isso aqui, não tá faltando isso aqui. Ao Aí mesmo começa. tempo em que é fascinante e assustador, né? Também, porque a gente passou a ser comercializado dessa forma enquanto dados. Então a empresa, ele faz um marketing dirigido, um patrocínio direto daquela campanha publicitária e ele só vai atingir aquele cliente em O que potencial. alguns de compra estudiosos chamam de daquele. capitalismo de vigilância. Capitalismo de vigilância, exatamente, e vou lhe dizer mais, capitalismo de tempo dedicado. Porque hoje a rede social faz tudo para que você não precise buscar nada fora dela. Você já tem a informação, você já tem a publicidade, você já tem os órgãos oficiais fazendo comunicados por rede social. Você quer contactar um fabricante, você não pega mais o manual e vai ver o número, você entra pelo direct, às vezes pelo Facebook e tudo mais. Então, nós estamos, na verdade, me permita aqui a brincadeira, no Big Brother. Há um Big Brother Totalmente. social Totalmente. e que a gente, por vezes, O não problema é percebe. que a gente fica mais no paredão. A gente tá sempre ali bombardeado. Então, é isso mesmo. Mas olha, muito bom. O assunto é excelente, nos interessa a todos e o Felipe aqui dando uma aula para gente. Afinal, amanhã é o Dia Mundial do Consumidor e a gente mergulhou um pouquinho aqui para esclarecer tantas dúvidas que certamente ainda pairam na cabeça dos consumidores, mas pelo menos a gente avançou aqui. Olha, muito obrigado, Felipe. Sempre um prazer conversar com você. Viu? As suas aulas sempre muito bem-vindas. Sempre à disposição da casa, ao alcance de uma ligação, de um convite. Um prazer estar aqui na Tarde FM. Eu digo na qualidade de ouvinte, porque a gente sabe que aqui na Tarde FM, quem ouve gosta, né? Então, Maravilha. Advogado Felipe Vieira, especialista em direito do consumidor. Não vai demorar muito, vai estar de volta aqui levando esse papo com a gente. Um abraço, Felipe. um forte abraço, Ernesto. Um forte abraço, Jefferson, a todos os ouvintes aqui da Tarde FM. Um abraço. Até uma próxima. 7h57 agora. Brasil.